Dicas de escrita. A mitologia na literatura fantástica. A dica anterior foi de literatura fantástica, a dica de hoje também vai ser. Só que vai ser ligada a um outro aspecto de mitologia, pesquisa, conhecimento, adaptação e tudo que você precisa saber, ou o básico que você precisa saber, né, para começar a criar a mitologia do seu mundo. Por que disso? Porque quando você cria um mundo do zero, você cria uma mitologia do zero. E essa mitologia vai ter a ver com com o mundo, e essa mitologia vai ter a ver com o mundo que você criou. As características geográficas, a história, a cultura. E eu vou te mostrar por quê, dando uns exemplos, de modo que você possa usar isso para criar também a mitologia no seu mundo. Então, por exemplo, você pega as três grandes religiões abrâmicas, certo? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Foram religiões que surgiram no deserto, certo? Ali no Oriente Médio. Quer dizer, então, qual era a característica? Um sol muito forte e uma natureza que não mudava, né? Deserto o ano inteiro. Não é como na Europa que você tem estações claras, né? Outono, inverno, primavera, verão, né? Que você vê isso mudar claramente na natureza. Então, como lá o único elemento era o Sol, você tem um deus solar muito forte, certo? E uma figura de deusa bastante fraca. Tá? Eu não vou discutir isso efetivamente, não estou discutindo religião, né? Estou aqui para mostrar isso, como funciona e como você pode fazer no seu mundo, certo? Então, um outro exemplo de uma religião ou de uma outra mitologia que surgiu ali numa área desértica foi a dos egípcios. Como aconteceu? Quando os antepassados dos egípcios chegaram ali e se assentaram no Nilo, o que eles encontraram? Eles encontraram, evidente, eu não vou falar de todos os animais, não vou falar de todos os deuses, senão a gente não vai sair daqui. A minha ideia não é dar uma aula de mitologia egípcia, é dar alguns exemplos de algumas mitologias, entre elas a egípcia, para mostrar para vocês como o meio interfere na religião, depois na cultura e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eles encontraram o chacal, eles encontraram o falcão, eles encontraram o ibis, né? Eles encontraram o leão, eles encontraram e domesticaram. Os egípcios foram uma das culturas que foi uma das primeiras culturas a domesticar o gato, né? Então o gato selvagem se tornou o gato, e assim sucessivamente. Então, se você for ver, o falcão se tornou Horus, né? O chacal se tornou Anubis. Então, se você for analisar, quer dizer, Anubis é um deus que originalmente foi ligado à mumificação. Por quê? Porque o chacal era um animal que eles viam, entre outras coisas, comendo restos de animais que os outros predadores maiores matavam e deixavam. Então, quem cuidava dos mortos? Os chacais. Quem cuidava dos mortos da mitologia egípcia? Anubis, né? Como se assim como Tote é o deus com cabeça de ibis, né? O ibis era uma ave aquática que eles encontravam no Nilo, no mesmo lugar onde eles encontravam o papiro, né? O papiro da onde eles tiravam a planta, papiro da onde eles tiraram o papiro. Então, nada mais justo que o deus da sabedoria tem a cabeça do pássaro que eles encontravam junto com o papiro. Quer dizer, olha a relação. A deusa Bastet, que é a deusa dos felinos. Quer dizer, ela é uma deusa que ela era cuidadora, mas era selvagem. Se for ver as características dela, são exatamente as características do gato. Quer dizer, ele era, depois que ele foi mesmo domesticado, ele era um animal que cuidava do ambiente dele, mas era um animal que a sua característica selvagem. Mantinha não, né? Mantém. Até hoje os gatos são mais assim. E por fim, os leões, o que os egípcios encontraram lá, ligados a Sekhmet, uma deusa da guerra, da proteção, né? A figura dos leões é uma figura importante porque ela foi além dos egípcios, né? Por exemplo, na astrologia, o signo de leão acontece em julho e agosto. E por que ele acontece em julho e agosto? Porque no Antigo Egito, os leões voltavam quando o Nilo enchia. E o Nilo enchia em julho e agosto porque
chovia no Nilo Azul, né? Primeira parte do Nilo que estava no centro da África. Você tinha a grande cheia anual do Nilo acontecia naquela época, né? E vários animais voltavam e o leão voltava, lógico, para caçar e para beber água. E essa figura, na verdade, ela é tão presente que os romanos levaram ela para a Europa e você vai encontrar em diversos lugares fontes, bicas com cabeça de leão, com o leão soltando água, porque o leão era um símbolo do retorno das águas. Do mesmo modo, se você for analisar, por exemplo, no caso dos gregos, nós temos a figura de Hefesto e dos romanos de Vulcano, né, que eram deuses ferreiros coxos. Por que eles eram deuses ferreiros coxos? Porque na Idade do Bronze, né, os ferreiros começaram a usar o bronze, evidente, que era cobre e arsênio. E quando eles estavam fazendo, né, no processo de manufatura do metal, eles respiravam arsênico. E esse arsênico não só fazia eles ficarem meio... Eles ficavam fora de si e tinha o que os antigos chamavam de êxtase divino. Entravam em contato com outras energias. Respirando esse arsênico por muito tempo, eles ficavam com problemas musculares. Daí o deus ferreiro coxo. Então você percebe a relação de uma figura histórica com um deus, como acontece? Tem uma lógica nisso, assim como tem uma lógica na existência dos deuses do Egito. Na verdade, se a gente for falar de Grécia, e a mitologia grega é uma mitologia muito interessante, porque desde o início ela foi colocada no papel, você tem deuses que no começo, nos mitos escritos no início, eles eram pais de deusas. Depois que a cultura foi se desenvolvendo, eles eram maridos de deusas ou irmãos de deusas. E no final, com mais desenvolvimento da cultura, eles terminaram se tornando filhos de deusas. Por quê? Então, veja a questão da importância, a perda do deus na hierarquia e da importância do que ele representava na sociedade. No início, por exemplo, um deus caçador era muito importante. Depois que começou a aparecer a agricultura, a pecuária, a deusa da natureza passou a ser tão importante quanto o deus caçador. Quando começaram a surgir as cidades, quando começou a surgir o comércio, quando você teve grandes agropecuária, né? Quando você teve uma agropecuária mais desenvolvida, a deusa da natureza é mais importante que o deus da caçada. Então, o deus que era um pai se tornou um esposo ou um irmão, depois se tornou um filho. A importância dele decresceu e a posição dele dentro de uma hierarquia também decresceu. Por exemplo, indo para a Europa setentrional, por exemplo, nós temos nos nórdicos e nos celtas a figura da caçada selvagem, né? Usada inclusive nos livros do Witcher e nos jogos, se eu não me engano, também. O que era a caçada selvagem? A caçada selvagem acontecia sempre no final do ano, quando um deus caçador, então depende do lugar. Então, por exemplo, em alguns lugares dos celtas era Hörn, o caçador, em outros lugares era Gwynapnod, o senhor do submundo, assim como nos nórdicos você tem a figura de Woden, você tem a figura de Wotan, que depois virou Otan e virou Odin. Então ele saía no final do ano, ali no solstício do inverno, né, para caçar tudo que ele encontrasse na natureza. Por quê? Você vai falar, por quê? Os antigos habitantes dessas regiões mais geladas, quando eles saíam depois das tempestades de final do ano, eles encontravam animais mortos, pessoas mortas, sem marca nenhuma, sem marca de lobo, sem marca de urso, sem marca de ataque. Quem matou essas pessoas? Essas pessoas foram mortas na caçada selvagem. Então, por exemplo, um outro caso da mitologia, na verdade nem da mitologia celta, da cultura celta, é a figura do grande reunificador. Eu vou mostrar dois aspectos dele. Por exemplo, você sabia que o grande chefe Vercingetorix, inclusive foi ele que deu o nome do Asterix, né? Por isso que esses nomes terminados com X, que foram criados para fazer piada, pouca gente sabe que esse não era o nome dele, isso era um título do último chefe celta que depois as armas para César, né? Se você for analisar o nome dele em latim, ver é grande, sin é 100, ghetto é combate e Rix, ou Rex, é rei. Então ele é o rei vencedor dos 100 combates.
Se você for analisar na mitologia, isso é ligado, por exemplo, à figura de Con, o Con das 100 batalhas, entendeu? Um outro rei unificador, pai de Arte. Arte, que se for analisar até a origem do nome, ele se liga a Arthur, de novo um grande rei unificador. No caso do Vercingetorix foi contra os romanos, no caso do Arthur foi contra os vikings, né? Que na época que a história é contada, eles estavam chegando e atacando a Europa. E se você for analisar, vários cavaleiros de Arthur, por exemplo, têm os seus nomes, como no próprio Arthur, tirados da mitologia celta, né? Kay, Bedivere, são assim. Na verdade, a própria Guinevere, se você for procurar em gaélico, o nome dele é Gwenifar. Gwenifar é espírito branco, que nos remete à questão da necessidade do Deus casar com a terra, para tornar o casamento sagrado, e ele se tornar um rei de fato. Então, tudo isso são coisas, né, que é importante você conhecer e você transpassar para a sua história, para que quando o leitor leia, quer dizer, isso se torne real, né? Ele veja referência disso que ele viu em outras coisas, né? Em outros livros, em outros filmes, nas aulas de história, né? Quando ele estuda mitologia. Não é simplesmente criar um Deus bonzinho, um Deus maldoso, um Deus do caos, um Deus da ordem e está tudo bem. Então essa é a lógica dessa conversa, dessa dica, né? É você entender o quão importante, quando você estiver escrevendo uma literatura fantástica, especialmente uma fantasia medieval, ao criar o seu mundo, além de criar cultura, também criar uma religião baseada. Então eu não vou dizer copie isso, não. Analise, pesquise, veja e crie semelhanças. Por exemplo, eu estou lendo o Sombriossos, né, do Grisha Verso, estou assistindo o seriado também, e achei muito legal, por quê? Porque a autora, a Leigh Bardugo, o que ela fez? Ela puxou como origem a Rússia, né? Então você tem nomes russos, você tem locais dentro da Rússia, e você tem o culto não a deuses, a santos, né? Porque é uma história bem mais tardia, não é medieval, né? Bem mais tardia. E ela cria uma ligação, por quê? Porque ela fala, tá vendo? Os primeiros santos, na verdade, eram grixas, que eram as pessoas com poder. Então é isso que você tem que fazer, é fazer uma lógica da sua mitologia com a sua história, com seus personagens e com o seu leitor, né? Então é isso aí.